aí, tudo bem? No Conversa Aberta de hoje, nós vamos conversar com o professor Creomar Souza. O professor Creomar Souza é mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, é professor da conceituadíssima Fundação Dom Cabral, uma das melhores instituições de ensino do Brasil, e atualmente é o fundador da consultoria Dharma, que avalia constantemente a questão do risco político. Professor, eu lhe agradeço imensamente a sua participação no nosso Conversa Aberta e eu começaria perguntando ao professor exatamente sobre a situação do risco político que o Brasil vive hoje. Havia uma tensão muito forte entre o Supremo Tribunal Federal e o Palácio Planalto. Essa tensão foi um pouco amenizada, cresceu um pouquinho com o episódio envolvendo, nos últimos dias, o ministro Gilmar Mendes. Na sua avaliação, como analista de risco político, o senhor acha mesmo que o Brasil consegue chegar incólume na sua democracia em 2022? Paulo, muito obrigado. Primeiro de tudo, eu quero dizer que é um enorme prazer conversar contigo. A última vez que conversamos tem algum tempo, né? Durante ainda o processo eleitoral de 2018. Quero dizer que aprecio muito o seu trabalho e me sinto honrado de estar nesse diálogo contigo, porque tantas pessoas célebres e importantes para a construção da política e da democracia do Brasil já passaram pela sua telinha e conversaram com você. Então, isso Obrigado. não deixa de ser um reconhecimento à qualidade do seu trabalho, por fazer isso constantemente, essa doação à sociedade, e não deixa de ser também um reconhecimento ao meu próprio trabalho e trajetória. Então, eu fico muito feliz de estar aqui. Indo diretamente agora à resposta ao seu questionamento, em termos de risco, nós entramos, infelizmente, em uma situação que é a sociedade brasileira entrou em um processo de divórcio com a representação política na eleição de 2018. Né? O que isso significa dizer em termos de ações e de emoções? Por mais que uma parte considerável do eleitorado brasileiro, e a gente pode dizer que 2/3 dos eleitores gostam da democracia, gostam da ideia de um regime democrático, quando nós colocamos isso em termos da relação de confiança do eleitor com o representante, isso muda, né? O eleitor foi perdendo a confiabilidade no representante porque os representantes foram, em algum sentido, jogando no lixo o voto de confiança recebido ao longo do tempo. Isso significa dizer o quê? Corrupção, que é a mais comum das críticas, mas, sobretudo, decisões ruins em termos de política pública, administração temerária ou ruim dos bens públicos e a incapacidade, né? E aqui eu vou me aproveitar de uma reflexão que você fez lá atrás, em 2018, quando a gente participou de um debate, que é a incapacidade de transformar o dinheiro de impostos do cidadão em melhoria de vida do cidadão. Isso criou um panorama que, em 2018, gerou uma eleição, a eleição do presidente Bolsonaro, e mudanças no Congresso, de muita gente pautada na ideia de que a política não servia mais, né? Nós votamos em uma geração de políticos cujo principal mote era a não política. E nisto, a gente tem que deixar muito claro que o presidente Bolsonaro não cometeu nenhum tipo de estelionato no seu primeiro ano e 3 meses de governo, quando ele se propôs a não negociar com o Congresso, porque ele foi eleito para não negociar com o Congresso para bater de frente com os outros poderes, sobretudo o judiciário. O problema é que essa escolha emocional do eleitor que colocou um presidente na ideia de fazer um presidencialismo de confronto, um presidencialismo de colisão, foi gerando dificuldades para a própria dinâmica e a construção da coisa pública, porque aí nós temos uma situação que é muito nova e que surpreende a todos os atores políticos, que é a chegada da pandemia. E na pandemia não dava mais para resolver no confronto. Como a situação é muito grave e coloca todos nós, cidadãos, em franco risco, né? Não só muito mais pelo fato de que a Covid é desglobalizante do que pelo seu nível de letalidade, isso faz com que o governo tenha que se reinventar. E essa transição tem sido difícil para o presidente Bolsonaro, né? De entender que ele tem que fazer diálogo, de entender que ele vai ter que construir consenso, de entender que ele vai ter que atravessar a rua
e cumprimentar o Maia e o Alcolumbre, de entender que ele vai ter que atravessar outra rua e cumprimentar a turma no Supremo Tribunal Federal. Esse aprendizado tem sido difícil. E aí, nesse aspecto, eu acho, me parece Mas ele começou a fazer isso recentemente. Começou a fazer. Só que aí tem um ponto importante, né? O aprendizado difícil não significa dizer que ele não aprenda. A questão fundamental em termos de variável de risco é se o aprendizado vem na velocidade necessária para resolver as questões, né? Isso significa dizer o quê? Nós temos um panorama que é de crise política, de crise institucional, de crise econômica, né? com uma recessão, e de crise de saúde pública. Essas 4 crises criam aquilo que, em termos de análise política e de análise de risco político, nós poderíamos considerar como uma tempestade perfeita, né? Essa tempestade perfeita no horizonte obriga que a curva de aprendizagem, vamos trabalhar com a ideia de 2 linhas, né? Você pode ter uma curva de aprendizagem que é lenta ou uma curva de aprendizagem que é rápida. Quanto mais rápida a curva de aprendizagem, maior a capacidade do governo reagir a uma situação de crise. Qual é o problema? E isso não é um problema exclusivo do presidente Bolsonaro. E quando a gente faz esse tipo de conversa, muitas vezes as pessoas se tomam por emoções e acham que é uma crítica ao presidente. Isso não é uma crítica ao presidente, isso é uma avaliação isso é uma avaliação que envolve governos e métricas de política pública. Não é uma avaliação fulanizada. Não é uma avaliação fulanizada, não é uma avaliação, eu não estou levando para o lado pessoal. A gente precisa de entender uma coisa muito importante, Paulo. Não tem escola para presidente da República. A presidência da República é um tipo de profissão ou de atuação que o presidente aprende à medida que ele toma posse. Não há nada que te prepare para um troço desse. E aí, infelizmente, essa literatura no Brasil não é tão profunda acerca do aprendizado dos presidentes, mas tem uma literatura americana, e um desses livros que eu gosto muito, que diz assim, presidentes americanos, porque uns aprendem rápido, outros aprendem devagar, e os terceiros não aprendem nunca. Nós, cidadãos, precisamos que os presidentes sempre aprendam rápido, mas, infelizmente, poucos vão aprender rápido, alguns vão aprender devagar e os terceiros não vão aprender nunca. Nós tivemos em passado recente, você falou muito bem de democracia, presidentes que no exercício da sua presidência não aprenderam e, ao não aprenderem, eles foram limados do processo político, né? Eu gostaria, pessoalmente, que o presidente Bolsonaro aprendesse rápido, porque aprendendo rápido, o governo faz aquilo que o governo deve fazer sempre. E essa é uma frase de uma conversa que eu tive com o general Santos Cruz. Governos servem apenas para resolver e melhorar a vida das pessoas. Se o governo não serve para isso, ele não serve para nada, né? Então, esse me parece ser o desafio. Em termos de horizonte futuro, eu torço para que esse aprendizado, esse diálogo e a estabilidade se tornem regras, porque os desafios são muito grandes, são 4 crises distintas. E provavelmente uma sociedade como a nossa não vai conseguir resolver as 4. Então, o governo vai ter que escolher prioridades. Nós temos a crise política, eu crise institucional, uma crise de saúde pública e uma crise econômica. A gente vai ter que escolher. 2 me parecem ser fáceis de ser resolvidas logo de saída, que são a política e a institucional, porque isso depende só da vontade do presidente e dos outros atores. Quer dizer, vamos colocar água, vou usar uma frase aqui do interior de Minas, vamos colocar água na fervura, a fervura abaixa, a gente resolve a crise institucional, a gente resolve a crise política. E aí o governo vai centrar energias para resolver as 2 outras crises que geram variáveis de risco também muito fortes e afastam investimentos, que é a crise de saúde pública, representada pela pandemia, que está gerando muito estrago na imagem internacional do Brasil e tem impactos, posso falar deles daqui a pouco, e a crise econômica, onde a gente precisa de uma retomada muito rápida. E uma coisa está vinculada à outra. Porque a Covid é uma doença desglobalizante, né? Significa dizer o quê? Como não tem remédio, não tem tratamento, você tem que ficar o máximo isolado possível. Quem está isolado não está fazendo negócio, a não ser o pessoal da economia digital. Mas mesmo assim, você precisa de um centro de distribuição e da entrega dos produtos. Isso vai ser feito por gente. Nós não somos a Califórnia, onde a Amazon entrega o que você pede, um drone no porta-mala do seu carro. É importante lembrar isso. Então, me parece que o governo tem dado sinais de que tem aprendido isso, e eu acho que é natural, tá? Um governo em um primeiro ano ter uma atitude que é um pouco mais
soberba, por assim dizer, porque ele tem o cheque dos eleitores. Então, o primeiro ano do governo Bolsonaro, quando criticaram o presidente acerca da política amazônica e de combate ao desmatamento, o ministro do Meio Ambiente subiu o tom e o presidente subiu o tom. Era primeiro ano de governo, estou empoderado pelos votos. Neste segundo ano, o que nós vimos semana passada, né? Por 2 dias seguidos? O vice-presidente da República, que foi colocado pelo presidente na chefia do Conselho Nacional da Amazônia Legal, recebeu em um dia investidores estrangeiros, no meio da pandemia, era tão importante para esses investidores que eles vieram conversar com o vice-presidente. Em um dia ele recebeu os investidores estrangeiros, no outro dia ele recebeu empresários brasileiros, e a reação disso foi dizer, olha, a gente está criando uma política para combater o desmatamento. Isto é bom. Por quê? Eu vou chegar na questão da Amazônia, mas eu queria só, ao final, aquela primeira pergunta, concluir sobre ela. O Brasil, a democracia brasileira, chega incólume a 2022? Olha, eu acho que a democracia brasileira chega a 2022. Incólume me parece ser um termo forte, Paulo, porque a democracia é feita por choques, né? No meu trabalho de analista político, eu não acredito na ideia de que os poderes convivem com harmonia o tempo todo. Os coices institucionais são uma regra. São uma regra no Brasil, né? São uma regra no Brasil, são uma regra nos Estados Unidos. Vamos lembrar, por exemplo, e você é um belíssimo advogado, você já vai ter estudado sobre isso com certeza aí, e está no doutorado também. Vamos lembrar da questão que envolveu os direitos civis nos Estados Unidos. Como isso foi tenso na relação entre o Executivo, a Suprema Corte e o Congresso. E a gente está falando de uma democracia muito madura ali nos anos 60 do século XX. Quando a gente traz isso para o Brasil, que é uma democracia jovem, esse tipo de coisa, de reinterpretação da lei, de choque de expectativas, gera dificuldades. Ao que me parece, e aí eu só posso falar dos dados que eu tenho hoje, ao que me parece, na atual conjuntura, o governo Bolsonaro tem caminhado lentamente no caminho de normalização da sua relação com os outros poderes. As críticas que eventualmente surgem estão surgindo em quantidade menor. Repare como o foco de ação mudou e como a atuação do presidente mudou. O presidente parece começar a entender que não adianta ou não é proveitoso para a própria saúde do mandato dele viver em constante embate com as outras forças, que foi algo para o qual ele foi eleito, né? A expectativa de uma parte do eleitorado do Bolsonaro era a ideia do choque constante. O problema é que esse choque constante funciona muito bem em campanha, mas em termos de governo, quando você pega uma democracia pluripartidária, o Brasil tem mais de 20 partidos. Não vai. Entendeu? Não vai funcionar. Professor, nesse aspecto, em rápidas palavras, complementando essa primeira análise, essa afirmação do ministro Gilmar que os militares, as Forças Armadas estão se associando a um genocídio, ajudou a colocar mais fogo aí nessa lenha, né? Paulo, eu diria que a fala do ex-presidente do STF, ministro Gilmar Mendes, é uma espécie de aproximação de um barril de querosene do lado da fogueira, né? Aproveitando que estamos em julho, época de festas juninas. Efetivamente, o ministro tem um ponto. Quer dizer, olha, no meio da pandemia, nós temos um ministro que é interino, um ministério com muitos militares que não são especialistas no campo. A questão é saber se haveria outro jeito de fazer a crítica, tendo em vista a forma como o governo Bolsonaro lida com essas questões. Então, ele traz um ponto importante, mas ele traz um ponto importante chutando a porta. A reflexão é importante, o ministro Pazuello, inclusive, ligou para o ministro Gilmar Mendes para conversar sobre isso e distensionar. Mas é, sem sombra de dúvida, mais um capítulo desse processo continuado de coisas institucionais entre o Executivo e outros poderes. Professor, o senhor, né, foi pesquisador do projeto Brasil-África, pesquisador do IPEA. Recentemente, nós assistimos e temos assistido todas as manifestações nos Estados Unidos, com reflexo aqui também no Brasil, com relação à morte do George Floyd. O senhor vê que nessa questão específica do movimento em torno da morte do George Floyd, isso pode mudar
o panorama político, o panorama geopolítico, ou seja, não só aqui, não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil? Paulo, a pergunta é muito boa. Eu me recordo que essa é uma questão muito importante para a população negra dos Estados Unidos, né? As questões raciais, a violência policial. Essa é uma bandeira que eles levam de muito tempo. E me parece que a grande diferença nessa atual situação e nessa atual conjuntura é a proximidade com o ciclo eleitoral. O que acontece? Há casos continuados de ações policiais violentas, né, contra negros nos Estados Unidos, só que dessa vez vem um ano eleitoral em que o presidente da República, o presidente Donald Trump, sempre teve muita dificuldade de conversar sobre essas questões. Não significa dizer que não hajam apoiadores negros do presidente Donald Trump, mas o discurso do presidente Trump sempre foi muito confuso nessa temática. Então, a junção desses elementos, um discurso que é conflitivo do presidente Trump, a mobilização de pedaços da sociedade americana numa pauta antirracista e a proximidade do pleito eleitoral abrem a possibilidade clara de que a gente tem uma mudança. As várias pesquisas nesse exato momento têm colocado que o candidato democrata está à frente do Donald Trump, né? A questão nos Estados Unidos é sempre saber se a pessoa que está declarando o voto vai de fato votar, porque lá o voto não é obrigatório. E isso tem um impacto direto no processo eleitoral. Eu sou sempre muito cauteloso porque vi as eleições de 2016 em loco e vi um processo em que as pessoas reclamavam muito do Donald Trump, Só estava na Flórida na época, né? Estava em Ohio. Passei a maior parte do tempo em Ohio. Na Flórida eu vivi antes, né? Quando da chegada do Obama ao poder. Muitas pessoas reclamavam da Hillary, muitas pessoas diziam que não queriam Trump como presidente, mas de fato essas pessoas não se registraram e não foram votar. E o Trump foi eleito presidente. E aí as pessoas reclamam, mas em algum sentido não se sentem impelidas ao voto. Então eu creio que essa é a grande variável que o candidato democrata vai ter que remar e convencer as pessoas a irem às cabines eleitorais e votarem por ele. Tá certo. Mas é o seguinte, quando você analisa a história dos Estados Unidos, tem um caso histórico, que é a Suprema Corte. Aí, quando o senhor falou lá do tensionamento institucional, teve que decidir, porque nos Estados Unidos o branco não poderia assistir aula junto com o negro. As salas eram separadas. Eles interpretavam o princípio da igualdade lá como a igualdade, a consideração ao igual tratamento. Se tem salas para branco, teriam que ter salas para negros. Mas não entendiam que a igualdade importava exatamente o negro ter direito de assistir uma aula numa sala do branco e vice-versa. E daí a Suprema Corte teve que atuar no famoso caso Brown versus Board Education. E dali veio a célebre decisão dos Estados Unidos, que hoje é tratada como a decisão mais histórica dos Estados Unidos. Alguns sustentam até que, se não tivesse tido essa decisão, os Estados Unidos poderia ter entrado em uma nova guerra civil, onde a Suprema Corte americana disse o seguinte: não, o princípio da igualdade importa que brancos e negros possam estudar na mesma sala. Sim. E veja o seguinte, então, quer dizer, não foi uma decisão que veio do Congresso americano, foi uma decisão que veio do Poder Judiciário. Isso. Agora, o seguinte, e mesmo de lá para cá, nós vê-se nos Estados Unidos ainda muitas manifestações racistas. O senhor acredita que a situação do Brasil, né, pela sua experiência, o senhor também sendo negro e pela condição de pesquisador, o senhor acredita que a situação no Brasil guarda essa similaridade com a situação americana? Eu creio que o racismo brasileiro, o racismo é racismo em todos os lugares, né? Nós temos racismo nos Estados Unidos, nós temos racismo no Brasil. A diferença em específica é que a estrutura do racismo brasileiro, até por elementos históricos, é distinta da estrutura do racismo americano. Enquanto que nos Estados Unidos, o racismo, em algum sentido, se colocava numa lógica de muita abertura. Isso significa dizer, você sabe exatamente aonde ir, aonde não ir, com quem falar, com quem não falar, porque o cara usava uma simbologia, né? No sul dos Estados Unidos, por exemplo, o pessoal usa a bandeira confederada ou algo do gênero. No caso do Brasil, isso nunca foi muito claro. Até hoje usa essa bandeira? Sim, muita gente usa a bandeira confederada ainda. Há cidades em que há estátuas em homenagem a generais confederados, né?
Então, esse é um dilema que a sociedade Que são americana está tendo racistas. que, em alguns sentidos, são racistas porque eram possuidores de escravos, né? Então, esse é um elemento. E me parece que, no caso do Brasil, a gente vai ter que aprender, e talvez seja a grande diferença, a gente vai ter que aprender que não é um problema discutir racismo, que racismo não é algo feio, racismo é algo errado, racismo é tipificado como um crime. Então, a gente vai ter que fazer essa discussão, né? E essa discussão vai ter que avançar em camadas, em ações, no sentido de que também, e aí eu acho que esse é um ponto importante, né? No sentido de que também a gente não caia sempre no dilema de que eu vi isso na mídia recentemente, de que você só vai chamar pensadores ou profissionais negros para discutir racismo. Por exemplo, a gente está fazendo uma conversa aqui que é sobre política. Circunstancialmente, nós entramos no elemento racial, né? Mas não significa dizer que um profissional como eu deva ser limitado a discutir só essa temática, porque não é a minha temática, né? Em termos de atuação profissional. É uma temática que acaba que eu me agrego, assim como, por exemplo, se você tiver uma sócia ou uma filha ou a sua esposa, elas vão discutir em alguns momentos questões de gênero, mas não é isso que as limita, né? Mas dentro do risco político, você acha que essa discussão chega aqui no Brasil nessas eleições municipais ou nas próximas eleições presidenciais, tal Eu acho como que se não, eu acho que avizinha não na uma mesma discussão dos intensidade. Estados Unidos? Não na mesma intensidade, não na mesma intensidade. Há uma diferença, eu creio que a própria construção dos movimentos de igualdade racial no Brasil tem uma dificuldade de ruptura do diálogo só entre os seus, em termos de estratégia política mesmo, né? Vamos lembrar, por exemplo, me chamou muita atenção, isso em 2008, quando o Obama fez o seu discurso de aceitação da indicação do Partido Democrata. E ali o Obama fez um discurso em que ele não diretamente pontuou as questões raciais, mas ele disse que os Estados Unidos tinham que mudar, que era a ideia da mudança, né? Sim, nós podemos mudar, sim, nós podemos ir adiante, nós podemos avançar. E ali me parecia muito claro que ele identificou o fato de que ser negro era uma vantagem e uma desvantagem no pleito. Era uma vantagem porque ele vendia uma imagem de futuro e trazia ao seu lado brancos não racistas, e não há avanço de causa não racista em nenhum lugar do mundo, ou causa antirracista em nenhum lugar do mundo, se os brancos não estiverem ao nosso lado. Nós precisamos de pessoas como você, que são antirracistas, tendo uma posição firme e antirracista em tudo que você faça, senão isso não avança. E o Obama conseguiu identificar isso. Mas, de outro lado, ele sabia que ele não podia cometer nenhum equívoco como presidente, porque se ele cometesse um equívoco, isso condenaria não só a sua presidência, mas qualquer outro negro americano que, em algum momento, quisesse ter uma carreira política. E, por isso, várias das ações do governo Obama são feitas com muito cuidado em termos de compliance, de atuação. Me parece que, no caso específico do Brasil hoje, nós ainda não temos a construção de lideranças que consigam fazer esse diálogo que seja transversal, de que eles falem com essa camada que é o grupamento que está organizado nos movimentos negros, mas que eles consigam falar com outras camadas que não estão organizadas nessa causa, mas que têm sensibilidade positiva a esse diálogo. Isso me parece que é um desafio. E aí a gente pode dizer, por exemplo, de maneira muito clara, houve enorme repercussão com o caso do George Floyd, um assassinato terrível, né? Mas, em termos de análise, as polícias no Brasil cometem arbitrariedades e barbaridades também. E isso não gera o mesmo tipo de impacto midiático. Basta olhar as redes sociais, né? Então, me parece que a gente ainda tem esse dilema e essa dificuldade de assumir a necessidade do diálogo antirracista, do diálogo anti-misoginia, do diálogo anti-discriminação, contra a discriminação de homoafetivos. A sociedade brasileira é conservadora. Então, em algum sentido, ela tem essa dificuldade de abrir a página, de fazer algumas conversas. Mas isso é um processo que a democracia acaba se encarregando, né? À medida que os grupos vão tendo votos, posições políticas, posições eleitorais e construindo suas ações. Não dá para falar hoje, professor, de risco político, avaliações políticas, futuro político, sem que você avalie o comportamento dos personagens políticos nas mídias sociais. Sim. Basta assistir aquele filme Privacidade Hackeada, que avalia o escândalo da Cambridge Analytica,
nos Estados Unidos, na eleição do Trump, para ver realmente como que isso continua sendo usado, inclusive foi usado nas últimas eleições presidenciais aqui no Brasil. E o senhor deu uma declaração recentemente que me chamou a atenção. O senhor disse o seguinte, que as lideranças políticas do Brasil precisam aprender a dialogar com o público como faz Felipe Neto, o youtuber Felipe Neto, o jovem Felipe Neto. Queria que o senhor traduzisse isso para nós. O que o senhor quis dizer? Que recado você está dando às nossas lideranças? Paulo, muito obrigado, porque é sempre bom quando a gente pode transformar 280 caracteres em uma reflexão, né? Eu sou ainda da época que o Twitter eram só 140, era pior ainda, mas mudamos para 280. Me parece que o jogo político tem mudado, Paulo. E 2018 deu algumas lições, né? O fenômeno Bolsonaro como candidato, não o presidente Bolsonaro, mas o fenômeno Bolsonaro candidato, trouxe de maneira muito clara que era necessário para qualquer um que quisesse ser competitivo eleitoralmente um mix de qualidades, um pacote. A capacidade de mandar uma mensagem simples e clara, né? E a mensagem do Bolsonaro era simples e clara, né? Era refuto a política, sou anticorrupção, sou anti-status quo, né? É preciso que essa mensagem possa ser envelopada em um vídeo curto de WhatsApp, ou uma mensagem curta de Twitter, ou uma mensagem curta de Facebook, e ela tem que estar envelopada numa lógica que afasta as pessoas daquilo que seria o diálogo tradicional do político, né? E qual era o diálogo tradicional do político? Vamos lembrar do horário eleitoral, né? Que era o político, todo candidato de terno e gravata, falando uma mensagem muito complexa. O que o Felipe Melo fez, o Felipe Neto fez ontem, pensei em futebol. O que o Felipe Neto fez ontem, na sua participação no New York Times, e que eu comentei no Twitter, é que ele conseguiu mostrar para uma série de atores políticos que não só o presidente Bolsonaro e seu grupo político podem fazer essa envelopagem nova da mensagem política. Mesmo ele não sendo candidato, mesmo ele não tendo pretensões eleitorais, mesmo ele se identificando, e a principal frase ali do vídeo, a primeira frase é: esse é o momento em que o palhaço, ele se identifica como palhaço, esse é o momento em que o palhaço vai falar uma coisa séria. Né? Essa simplicidade do envelopar a mensagem, do entregar a mensagem, é o desafio novo dos quadros políticos e eleitorais. Não haverá político bem-sucedido em termos eleitorais e em termos de sobrevivência no campo de popularidade se ele não conseguir fazer um manejo eficaz das suas redes sociais. E se ele não conseguir entregar uma mensagem que seja clara e que fure bolhas. Porque os algoritmos das redes sociais nos circunscrevem a bolhas, né? Eu converso com você, você conversa comigo por uma série de questões. Nós ambos estamos no dilema do doutorado, ambos pensamos política, ambos lemos os clássicos da política. Um conversa com o outro, é muito simples. Mas como a gente vai fazer com que a nossa mensagem chegue, por exemplo, à pessoa que está na periferia do Distrito Federal, ou a uma pessoa que está em alguma outra periferia de uma grande cidade, ou uma pessoa que está no interior do Brasil? Nós temos que descer dos nossos, vou usar a expressão pedestal pela falta de uma expressão melhor, tá? Mas vamos ter que descer dos nossos pedestais e simplificarmos as nossas mensagens sem que elas fiquem simplórias. Entende isso? Nós precisamos entregar aquilo que queremos entregar, mas de forma que o interlocutor final, o receptor final da mensagem, entenda esta mensagem. Porque, no fim, a grande lição dada pela eleição do Bolsonaro em 2018 e por essa mensagem do Felipe Neto no New York Times é que o ente mais importante da comunicação política é aquele que vai receber a mensagem, não é quem emite. Né? O emissor está a serviço do receptor. E o Bolsonaro fez isso muito bem. Né? E o Felipe Neto fez isso muito bem. Lideranças políticas tradicionais brasileiras têm feito isso muito mal. Né? Esse é um ponto fundamental. Agora o seguinte, dentro da sua reflexão, falamos aqui do George Floyd, agora estamos falando do Felipe Neto, e tudo isso potencializado por conta exatamente das mídias sociais. Não quer dizer que a mídia inventa o fato, ela potencializa o fato, isso é evidente. Isso.
E o senhor coloca uma frase aí, né? Eu também sou formado em comunicação e aprendi desde cedo que comunicação não é o que eu falo, e sim o que o outro entende. Se Isso. você não prestigiar a figura do receptor, do destinatário da mensagem, você não vai a lugar nenhum. Humberto Eco. Então, o senhor está discordando do Humberto Eco. Porque Humberto Eco deu uma entrevista, e ele, antes de falecer, o famoso escritor europeu Humberto Eco, dizendo o seguinte, que as mídias sociais eram o habitat dos imbecis, que deu voz aos imbecis. Então, acha que esse tipo de preconceito ele tem que ser afastado se eu quiser me comunicar hoje. Olha, as mídias sociais vieram para ficar. Com todo respeito a Humberto Eco, eu sou um fã de Humberto Eco, né? Tenho mais de um livro dele, não só o famoso, que é O Nome da Rosa, tenho outros também. O fato é, as mídias sociais são uma realidade, né? A grande diferença é que eu gosto de trabalhar muito com a ideia da praça pública, né? Os anglo-saxões tinham a tradição do discurso público. O cara subia no banquinho numa praça e começava a defender um ponto de vista. A internet é um espaço onde cada um tem um banquinho e a possibilidade de defender um ponto de vista. Algumas pessoas vão entender mais do que outras as formas como atrair olhares. Alguns vão atrair olhares legitimamente, outros vão atrair olhares não legitimamente, né? Alguns vão flertar com a ilegalidade na hora de atrair olhares, mas isso é um fenômeno. As mídias sociais vieram para ficar, não adianta a gente refutar. O que nós vamos ter que construir são marcadores legais que criem algum tipo de ordenamento no espaço da internet. E esse é um enorme desafio, porque o espaço da internet foi criado como um espaço de liberdade quase que absoluta. Eu posso falar o que eu quiser e eu não preciso me responsabilizar sobre o que eu falo. E esse é o dilema, e nesse aspecto, isso me parece que era o aspecto mais pertinente da crítica do Humberto Eco. Ele dizia que não existia um exercício de consequencialidade na fala e da exposição dentro das mídias sociais. E aí pessoas fazendo ações que não eram muito nobres do ponto de vista intelectual acabavam tendo como resultado fundamental de que elas atraíam um número enorme de gente. Só que essa fluidez é algo que não vai se afastar. Mas E o um senhor não acha momento que como isso esse da continua pandemia acontecendo gera outro hoje? momento. O senhor não acha que Sim, isso sem sombra de continua dúvida. acontecendo hoje? Sem sombra Nós de dúvida. teríamos que melhorar essa qualidade. Exemplo, hoje é muito comum o rótulo. As comunidades falam entre si, elas não conseguem furar a bolha. Então, Sim. o militante do PT só consegue falar para a comunidade do PT. Sim. O militante do bolsonarismo só consegue falar para os militantes do bolsonarismo. Então, ele exclui, ele dá o dislike, ou seja, ele deixa o nofollow, eu não sigo mais alguém que esteja colocando posts na contramão daquilo que eu penso. Em outras palavras, ela não abre ao diálogo, a essa interação com o diferente. Por exemplo, hoje, nas mídias sociais, é muito comum chamar alguém de esquerda por ter restrições ao Bolsonaro. E alguém ser de direita, extrema-direita, exatamente por ter uma opinião coincidente com a do presidente Bolsonaro. Não é isso que o Humberto Eco está falando? Ou seja, as mídias não estão ajudando a proteger as instituições, elas não estão ajudando ao diálogo. Então, as mídias podem não estar ajudando a proteger as instituições. A questão é saber como as instituições vão reagir para lidar com a mídia, porque o fato é, há uma alternativa, que é uma alternativa não democrática, que é, por exemplo, alguns estados no mundo fazem isso. Você bane as mídias. Isso resolve? Não. Né? Me parece que a discussão está muito mais no sentido de definir qual é o espaço de vocalização das mídias, e aí eu quero saber se eu, ente governo, né, quero regular esse espaço de vocalização das mídias, porque em algum sentido a gente está falando de entes privados que regulam suas próprias atividades, e aí esses entes têm sido pressionados para pegar e seguir essa nossa reflexão. Nas últimas semanas, o Facebook, como organização, tem sido muito pressionado por uma série de anunciantes que estão simplesmente retirando seus anúncios da plataforma porque acham que a plataforma não é eficaz no combate a discursos de ódio. Isso é uma resolução de mercado. É a melhor solução? Dependendo do ponto de vista, sim, porque está envolvendo o bolso da companhia. Então, se eles querem sobreviver, eles vão ter que ter reações. O ideal seria que nós tivéssemos uma espécie de pacto de conduta dentro do mundo virtual? Sim. Mas aí vamos lembrar do seguinte, né? Você é advogado, Paulo.
o pacto de conduta muitas vezes é desrespeitado até no mundo real, né? Assim, as regras estão claras para todo mundo. Não se deve atravessar o sinal vermelho, se deve parar na faixa na cidade de Brasília, não é bom jogar lixo no chão, e as pessoas o fazem, né? O fazem por pura objeção de consciência, o fazem por não darem a mínima para a situação, o fazem por motivos quaisquer. Quando a gente joga essa reflexão para o mundo da internet, fica ainda mais complexo, porque a convivência no mundo de internet é ainda muito mais recente. Então, por exemplo, nós temos situações em que, eu me lembro, minha namorada me mostrou esse vídeo, um senhor idoso gravou um vídeo para o neto, esse vídeo viralizou, não sei o quê, e de repente algumas pessoas começaram a xingar esse idoso, dizendo, você quer cliques, você... Que é o quê? Que é um processo em que as pessoas têm suas próprias questões, e eu acho que esse é um ponto. E aqui, eu creio que o Humberto Eco está totalmente certo. As pessoas têm as suas questões, as suas dificuldades, e elas se aproveitam da máscara do mundo virtual para soltarem isso sem filtro. E esse me parece ser o grande dilema, né? Aquilo que você não falaria na frente de uma pessoa, você usa Você ganha uma coragem enorme. Você ganha uma coragem enorme, né? É a coragem daqueles que não têm coragem, em determinado sentido. Tá. Professor, em outras palavras, o senhor está falando aí do projeto da fake news. Esse projeto já passou pelo Senado e agora vai para a Câmara dos Deputados. Está na Câmara dos Deputados. Mas lá está propondo, dando poderes ao Instagram, ao Facebook, ao WhatsApp de filtrar conteúdo para saber se é ou não é fake news. Isso seria censura? Só acha que o caminho é realmente por aí? Paulo, eu não acho que o caminho seja por aí. Minha percepção é de que a gente precisa pactuar, né? Esse pacto pode envolver os entes privados com a sociedade ou pode envolver algum tipo de regra de compromisso derivada do governo, né? O que me parece é que a liberdade é um bem preciosíssimo. Mas nós, e aí eu falo nós, eu vou me colocar e te colocar no mesmo barco, nós que viemos dessa tradição iluminista de que a gente acredita no progresso, na evolução das relações, no direito como forma de resolver as controvérsias, na política dialogada, nós acabamos sendo reféns da ideia de que tudo vai melhorar e que se você der liberdade para a pessoa, ela vai fazer o melhor possível com aquela liberdade. O que as redes sociais têm nos trago algumas vezes é a surpresa desagradável de ver que algumas pessoas, não todas as pessoas, mas que algumas pessoas usam essa liberdade de maneira daninha. O que me parece ser importante, e aí nesse aspecto o debate sobre as fake news é importante, mas a forma como o projeto está colocado tem uma série de dificuldades que você apontou muito melhor do que eu, é que a gente vai ter que construir uma regra de consenso. Um ponto ótimo em que as pessoas tenham liberdade, mas que haja uma responsabilização das ações para aqueles que cruzem a linha. Porque a gente também não pode, e aqui vou aproveitar o fato de que você citou Humberto Eco, eu vou no Alberto Bobbio. Aqui é importante a gente lembrar que a liberdade não é apenas fazer tudo aquilo que eu queira, mas a liberdade tem um limite que é aquilo que envolve o bem-estar do outro. Isso quer dizer, tudo aquilo que eu falo tem um exercício de consequencialidade, né? Essa reflexão está lá no Teoria Geral da Política, do Bobbio, que é um dos livros que eu mais gosto. E na internet a gente ainda não tem esse exercício de consequencialidade, o que é muito natural, porque era um fenômeno novo, chegou, a regulação vem depois que você identifica o problema. É assim no direito, é assim nas políticas públicas, né? O debate é importante, mas o projeto me parece estar longe de um corte ideal. Para isso, ele está no diálogo com os nossos representantes. Eu acho que esse diálogo vai ser muito proveitoso. Professor, muitíssimo obrigado por essa conversa que nós tivemos aqui, com tanto conteúdo, com tanta densidade nesse momento, parar um pouco para avaliar tudo isso que nós estamos vivendo. Particularmente, eu gostei muito, quero te agradecer imensamente e colocar esse canal aqui à sua disposição. Como eu disse, o senhor colocou uma frase que todo mundo hoje tem um palanque, de certa maneira, nas mídias sociais. Dizia no passado que a pessoa mais importante numa cidade é que tinha um jornal, ao lado do padre, do presidente da Câmara de Vereadores e do prefeito.
Hoje todo mundo tem um jornal, tem mais que um jornal, tem uma televisão, tem mais que uma televisão e um jornal, tem um rádio também à sua disposição. E daí lembrar sempre que mídia social não tem borracha e que tudo tem consequência. O grande desafio nas mídias sociais hoje, conforme eu tenho estudado e debatido muito, não é propriamente não disciplinar. É preciso um disciplinamento exatamente para conter os excessos. Mas disciplinar, sem censurar. Esse é o desafio que nós precisamos encontrar. Um grande abraço para o senhor. Paulo, um grande abraço, muito obrigado, adorei o papo, adorei a gente poder conversar de Humberto Eco, Bobbio, sem contar os outros que a gente tocou, como Habermas, sem nem citar diretamente. Então, é sempre um prazer quando a gente tem esse tipo de diálogo tão qualificado e pode transbordar isso para a sociedade. Sempre à disposição, conta comigo. Um abração. Eu que agradeço.